não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! De modo geral, todo mundo sabe que existem duas grandes perguntas filosóficas. A primeira é aquela formulada por Leibniz: por que existe o ser e não antes o nada? Então seria a justificação da existência. E a segunda pergunta é a pergunta de Pôncio Pilatos: quid est veritas? O que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos, ela tem pelo menos três sentidos. O primeiro sentido é você saber, dentre várias alternativas, qual é a verdade. Ou seja, isto é verdade ou aquilo é verdade, né? Então, dentre várias afirmações, umas são verdadeiras e outras são falsas. Então, o que é verdade pode-se apenas está designando quando que este atributo verdade pode ser atribuído a esta ou aquela afirmação, a esta ou aquela crença. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido é em que consiste o ser verdade. O que é ser verdade? E este é o sentido decisivo. E o terceiro sentido, evidentemente, se ele levanta a pergunta quid est veritas, é porque ele está em dúvida. Então, é assim, como conhecer a verdade? Então, a pergunta contém essas três acepções ao mesmo tempo, e a situação se torna bastante irônica, porque ele tinha diante dele aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de certo modo, ele estava vendo a verdade, mas ele estava com embora a verdade estivesse fisicamente presente, por assim dizer, para Pôncio Pilatos isso não resolvia grande coisa, porque quando ele pergunta o que é a verdade, ele está se referindo a alguma verdade que ele pense, que ele possa pensar. Então, vamos dizer, a presença em geral se usa a distinção de verdade e realidade. Quer dizer, na realidade a verdade está sempre presente. Mas usa-se em geral o critério do Aristóteles de que a verdade só existe no juízo. Quer dizer, você extrai algo da realidade e esse juízo, esse julgamento que você fez, ele contém alguma verdade. Eu digo, porém, naquela apostila, o problema da verdade, a verdade do problema, eu disse que se a verdade já não estivesse na realidade, como que ela poderia ser puxada pelo pensamento? Então nós temos que admitir que existe uma verdade da realidade também. E essa verdade da realidade, que era representada pelo Cristo ali, era a verdade da realidade, mas não a verdade do pensamento, no entender de Pôncio Pilatos. Então, eu acho que esta questão de o que é ser verdade nunca recebeu muita atenção. Tá certo? Quando você chega na Idade Média, os escolásticos definirão a verdade como uma coincidência entre o juízo e o fato, certo? Mas eu perguntaria, e como que eu reconheço esse juízo? Como que eu reconheço essa coincidência? Não é isso? Então, esta definição escolástica não é uma definição, ela não está lhe dizendo o que é a verdade, ela é apenas um critério de reconhecimento. Quer dizer, se o juízo que você fez, o julgamento que você fez, coincide com o fato observado, então ele é verdadeiro. Mas isso não diz o que é ser verdade. Isso mostra apenas
algo que acontece quando a verdade está presente. Portanto, é um critério de reconhecimento, né? É para você saber se está alguma verdade está presente ou não. Então, o problema do que é a verdade também não aparece aí. E também, você vê aqui, nessa mesma época, existe toda uma corrente de pensamento que, constatando que, por um lado, se exercitando no uso da razão, quer dizer, a lógica obteve um desenvolvimento extraordinário nesse período, né? Desenvolvendo o uso da razão até o máximo das suas possibilidades naquele contexto, e ao mesmo tempo permanecendo na fé católica, observaram ali uma série de contradições. Por exemplo, Sige de Brabant, o famoso monge, que era lá superior do mosteiro, ele dizia: nós não podemos, pela razão, demonstrar que um corpo gerado reaparece não gerado. Nosso corpo existe aqui, ele morre e depois ele reaparece depois do juízo final, mas ele não foi gerado. Quer dizer, como é que aquilo que por natureza é gerado aparece de uma maneira não gerada? E uma série de outras contradições desse tipo, onde parecia haver, vamos dizer, uma oposição irrecorrível entre as conclusões que você levava, que você alcançava pela razão, e aquelas que estavam declaradas na fé católica. Para resolver isso, eles inventaram o negócio da dupla verdade. Quer dizer, existe uma coisa que você sabe que é verdade pela razão, pelo pensamento, e outra verdade que você sabe porque foi Deus que disse, porque você recebeu pela revelação. Mas daí Santo Tomás diz: olha, o que você está dizendo é que a verdade da revelação é algo cujo oposto pode ser deduzido desde princípios autoevidentes. Então, isso quer dizer, o que está querendo dizer é que isso é uma falsidade. É isso? Então, isso evidentemente não pode ficar assim, nós precisamos dar um jeito. Então, houve um outro filósofo, Boécio de Dácia, não é o mesmo Boécio, autor da Consolação da Filosofia, que é muito anterior. Boécio de Dácia dizia que nós acreditamos nas conclusões filosóficas pela razão e nos dados da fé pelo milagre. E, bom, mas é evidente que isso também não resolve, porque sem o uso da razão não adianta você ver o milagre, você não vai tirar conclusão alguma dele. Então, mesmo porque também o problema de você saber se é um milagre ou se é uma falsificação também é um problema que incumbe 100% a razão. E, mais recentemente, surgiu no século XX, depois do Concílio Vaticano II, surgiu o seguinte problema. Como Nossa Senhora e Fátima pediu que fosse feita a consagração da Rússia a partir de 1960, e pediu que a partir de 1960 o terceiro segredo de Fátima fosse revelado, e não foi feito nenhuma coisa nem outra. Então, evidentemente, surge entre os católicos um estado de perplexidade, onde, vamos dizer, alguma coisa não está bem explicada. Não é isso? Então, se Nossa Senhora disse para fazer e o Papa não fez, então, por que não fez? É isso. E se não houve explicação nenhuma, na verdade, mas o que se subentendia é que a consagração, se fosse feita, se ofenderia muito a Igreja Ortodoxa e afastaria as pessoas. Quer dizer, embora Nossa Senhora tivesse prometido a conversão da Rússia no caso de ser feita a consagração, caso essa não vai acontecer conversão nenhuma, eles vão ficar bravos conosco, é aí que vão se separar para sempre. Quer dizer, acreditaram mais na lógica do que na revelação, né? É o mesmo problema do Boécio da Dácia. Tá certo? Então, o problema dessa comparação, desse cotejo, vamos dizer, da razão com a revelação, é que a lógica, o pensamento, só nos dá afirmações, ele só cria julgamentos. Você pensar não gera nenhuma situação de fato, é só uma conclusão que você tirou, ou seja, algo em que você crê.
Você acredita que tem razões para crer. Tá certo? E a revelação não é nada disso. A revelação são fatos que acontecem. O sentido que tem a revelação é a própria razão que abstrai. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a revelação é um fato bruto. A revelação não faz parte da verdade, mas faz parte da realidade. E essa confusão, ela atravessou os séculos e, de algum modo, ela está presente até hoje. Nós podemos dizer que essa confusão foi ainda consolidada pelo protestantismo. E, sobretudo, por Kant. Kant diz o seguinte: se fosse possível provar os dados da revelação, não haveria necessidade da fé e isso depreciaria o valor da religião individual, porque você estaria apenas seguindo uma conclusão lógica e não haveria mérito nisso aí. Como existe o mérito na fé? Kant que disse isso, não sou eu, hein? Eu não acredito em nada disso. E ele diz também: a fé consiste de coisas que podem ser pensadas, mas não podem ser conhecidas. Então ela é uma aposta no escuro. Isso, mais tarde, quando se radicaliza até com Kierkegaard, que diz que você acreditar nos dados da religião é de fato um salto no escuro. Não é isso? Mas isso tudo é uma linha de pensamento protestante. Em toda essa linha de pensamento, que vem então desde esse Boécio de Dácia até Kierkegaard, e que se prolonga em muitas igrejas protestantes hoje, o que você observa é que a revelação é tomada como se ela fosse uma afirmação, como se ela fosse um dogma. A revelação não é um dogma, é uma coisa que acontece. O dogma é extraído. Os teólogos e o Papa extraem um sentido da revelação daquele fato. E daí o expressam. Mas este já é um produto secundário. Primeiro o fato precisa acontecer. Por exemplo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, os milagres todos, etc, etc. Você vê que os milagres que Cristo faz, eles não acontecem no plano das doutrinas ou dos pensamentos. Eles acontecem no plano da realidade física. Então é como se nós... Eles não são verdade, eles são realidade. Não é isso? E tem o tipo de verdade que está contido na realidade, não que está contido no pensamento ou na doutrina. Tá certo? Então, esse nivelamento, vamos dizer, da realidade do pensamento, ele sempre vai funcionar, vai sempre dar problema, porque é aquilo que o Edmundo Husserl chamava uma metábasis ex halogenos, uma transposição para outro gênero. Você está falando de um gênero aqui, de repente você mete outro gênero no meio e faz uma confusão dos diabos. E vamos dizer que essa confusão, de certo modo, ela se arraigou na mente popular. Nunca houve uma tentativa séria de esclarecer isso aí, nunca houve mesmo. Então, gente muito boa caiu nessa história e continua repetindo isso aí, vai fazer o que, sei lá, 5 ou 6 séculos. Claro que nem todo mundo cai nisso, tem gente que sabe que não é assim. Mas esses que sabem que não é assim nunca fizeram, vamos dizer, um esforço sistemático de botar as coisas em ordem. Eu acho que isso seria uma prioridade para a igreja. Quer dizer, se houvesse vamos dizer, nos últimos tempos, o Papa realmente hábil, inteligente, ele diria: olha, isso aqui é prioridade 1. Vocês não podem nivelar razão e revelação. A razão é uma coisa que acontece na sua mente, a revelação é uma coisa que acontece no mundo. Então, a revelação remete àquilo que dizia Santo Tomás de Aquino: nós falamos com palavras. Deus fala com palavras, coisas, atos, acontecimentos, etc, etc. E não tem como você nivelar as duas coisas. O sentido que você atribui a esses fatos é obra da razão, não da própria revelação. Não é isso? Tanto que a própria revelação, ela tem que ser objeto de discussão durante séculos. Por exemplo, como de onde sai o dogma da igreja? Você reúne lá os teólogos, eles ficam discutindo o que quer dizer isso exatamente. Como é que devemos interpretar? Assim, assado, no fim chega a uma conclusão. É isso. Às vezes leva 10 séculos para tirar isso aí. Ou mais, 20 séculos. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é do século XIX.
Quer dizer que levou 19 séculos para o nego tirar uma conclusão. Então, isto mostra, vamos dizer, que o dogma e a revelação são coisas absolutamente diferentes. O dogma é extraído da revelação por um esforço da razão. Você pode dizer, não, esse é o esforço da razão guiada pelo Espírito Santo, com certeza. Quer dizer, além do guiamento normal que o Espírito Santo dá à nossa inteligência, que é uma das suas funções permanentes, há, vamos dizer, uma assistência especial que ele dá, vamos dizer, aos homens santos, aos papas, etc, etc. Mas espera aí, o Espírito Santo está te ajudando, ele não está fazendo serviço no seu lugar. Então é a sua razão, fortalecida, amparada pelo Espírito Santo, que tira aquelas conclusões. Então, você colocar no mesmo plano, você discutir razão e revelação, fala, está errado, meu filho. Você pode pôr, assim, a razão e o dogma. Mas o dogma também é fruto da razão. Então, é a razão contra a razão. É um confronto da razão com a razão mesma. Aliás, que outra coisa faz a razão senão entrar em confronto com ela mesma o tempo todo? O modo normal do ser humano pensar é a oposição de hipóteses. Quer dizer, o que é o método científico? É confrontação de hipóteses. E a famosa dialética de Aristóteles, o que é a confrontação de hipóteses? E ele dizia, Aristóteles dizia, na verdade, que a dialética é o único método possível. Quer dizer, se só existe uma tese possível, não há discussão, então você já sabe a verdade, acabou. Se existe um motivo para haver uma ciência, é a possibilidade de hipóteses, vamos dizer, diversas e conflitantes. Então, até agora eu estou esperando para ver cadê o confronto de razão e revelação. Esse confronto não existe, existe confronto da razão com a razão mesmo. Não é isso? Mas os termos fé e razão, eles já se consolidaram tanto no uso popular que as pessoas continuam usando. Teve até a encíclica de João Paulo II, fé e razão. Não é isso? Quando você vai ver, cai nesse mesmo caso que eu estou falando. Né? Existe o dogma da fé, existe a revelação. A revelação não é o dogma da fé. O dogma da fé vem depois. Não é isso? Então, no meio dessa situação de perplexidade criada pelo caso de Fátima, o famoso apóstolo da consagração da Rússia, que é o padre Nicholas Gruner, escreveu um livrinho, que eu acho um livro maravilhoso, chamado Questões Cruciais para a Salvação da Sua Alma. E onde ele diz, vamos dizer, que a desobediência, a recusa de seguir a instrução dada por Nossa Senhora em Fátima, coloca toda a igreja em risco, inclusive o próprio Papa. E que muitas pessoas, vamos dizer, não querem discutir o assunto porque houve uma declaração de Roma dizendo que, sobretudo do cardeais Bertone, Casaroli e outros, de que a consagração já tinha sido feita e de que todas as profecias já tinham se realizado. Preste atenção, já está realizado, acabou, né? Não precisa mais se preocupar com isso. Quando veio o Papa Bento XVI, falou: aqueles que pensam assim estão se iludindo, ou seja, estão se enganando a si próprios. Porque a profecia de Fátima diz respeito ao futuro e não ao passado, ou seja, são coisas que não aconteceram ainda e que vão acontecer. Quer dizer, o próprio Papa falou isso. Então, quer dizer, você tem, por um lado, a declaração oficial da Secretaria de Estado dizendo que a profecia já se realizou. Ele depois vê o Papa e diz: não se realizou. Bom, e agora? Como é que a gente faz? Em quem que a gente acredita? Então, isto cria uma situação de perplexidade para toda a população católica, pelo menos para as pessoas que prestam atenção, porque aquelas pessoas muito simplesinhas nem sabem que está tendo esse debate, para eles não aconteceu nada, eles estão aí no século XIII e estão se sentindo muito bem lá. Então, que estão, de certo modo, protegidos pela sua ignorância. O sujeito que é analfabeto, ele é protegido pelo seu analfabetismo de adquirir um analfabetismo superior.
né, e mais difícil, que é o analfabetismo das universidades, da mídia, etc, etc. Então, ele permanece num estado mais primitivo, que de algum modo é mais saudável. Quer dizer, como diz o Thomas Sowell, né, isso? Quer dizer, os cientistas estão procurando a inteligência artificial, as universidades estão transmitindo burrice artificial, né? Então você fica com a burrice natural, que é melhor do que a burrice artificial. Então, o padre Gruner, ele coloca o seguinte problema. Ele diz, o que falta em toda essa discussão é o senso da verdade. E ele diz, não adianta você seguir a autoridade do Papa e você seguir o dogma se você não tem o senso da verdade. Mas olha que coisa terrível. Quer dizer, você está lá obedecendo o Papa mandou fazer assim, assim, você obedece. Mas, se você não tem o senso da verdade, você não sabe se aquilo que o Papa disse é uma verdade ou uma mentira. No caso de Fátima, não o Papa pessoalmente, mas a Secretaria de Estado mentiu, dizendo que a profecia já tinha se cumprido. Na melhor das hipóteses, não foi uma mentira, mas foi um engano. Se enganaram a si próprios. Mas depois que o Bento XVI disse que não é assim, eles não têm mais razão para continuar insistindo nisso. Mas houve outra mentira pior. Quando disseram que a consagração do mundo feita pelo João Paulo II em 1984 já era a consagração, já realizou a consagração tal como solicitada por Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora disse, é uma consagração da Rússia e tem que ser feita pelo Papa junto com todos os bispos do mundo. Não tinha nenhum bispo ali, nenhum bispo foi convocado. Então foi só o Papa sozinho que consagrou o mundo. Como a Rússia está dentro do mundo, eles então está consagrado. E disseram que a irmã Lúcia tinha confirmado isso. Ora, o padre Gruner dá ali várias mensagens endereçadas pela irmã Lúcia a várias pessoas dizendo que não foi realizado. Então, está na cara que está havendo uma mentira, não é isso? Ora, existe algum dogma de que o Papa pode obrigar você a acreditar numa mentira? Não tem. Mas como é que você vai saber se é uma mentira? Por um lado, você tem a autoridade infalível do Papa. Agora, ninguém diz que o Papa é infalível em matéria histórica. Esse aqui é o problema. Então, o que ele entende do que se passou em Fátima é matéria de história e não de dogma. Ele está se referindo a fatos. Não é isso? Mas, pelo hábito e também pelo temor da desobediência, o pessoal então fica com medo de tocar nesse assunto. Muita gente fica com medo para não cair na desobediência. E na hora que faz isso, deprime ainda mais o seu senso da verdade. E se acaba o senso da verdade, acontece o seguinte, acaba a fé. Então, daí acontece aquilo que diz o Dr. Júlio Fleischmann, uma crise de fé. O problema não é isso, aquilo, o problema é que a pessoa perder a fé, Ou seja, perder a fé significa não que você não acredita mais, mas que o conjunto das conclusões que a igreja foi tirando da revelação ao longo do tempo, que forma, vamos dizer, um núcleo, tá certo, daquilo que você tem que acreditar e que está condensado no credo, acaba sendo mudado. Mas, às vezes, a mudança é explícita, como no caso da teologia da libertação, mas às vezes é implícita. Ou seja, você conserva a mesma fórmula verbal, mas você a entende de uma maneira diferente. Então não é necessário dizer que desde o Concílio Vaticano II, todas essas interpretações exóticas proliferaram de uma maneira extraordinária. Quando você vê esse pessoal tipo Bultmann e outros, né, que partem para o que eles chamam de desmitologização, quer dizer, tratando a revelação bíblica como se fosse um conjunto de mitos. E, bom, ela tem um alcance mítico, sem dúvida. Porém, existem mitos que foram inventados e contados por pessoas, existem mitos que aconteceram. Não só no cristianismo. A vida do Buda, ela tem uma dimensão mítica, ela é um mito que é passado de geração em geração. Porém, acontece que o Buda realmente existiu
Ele realmente fez aquelas coisas, então a biografia dele adquire uma dimensão mítica. No Islã, a vida de Maomé, as batalhas, o encontro dele com o arcanjo Gabriel, a fuga para Medina, depois a vitória militar, etc. Tudo isso tem uma dimensão mítica para os muçulmanos, mas aconteceu de verdade. Não é como, por exemplo, os mitos gregos, os mitos que estão em Homero, né? Que são efeitos da imaginação, produtos da imaginação mítica humana. Então aí se mistura os dois sentidos da palavra mito. E na hora que você busca, então, desmitologizar, você, além de estar confundindo dois sentidos da palavra mito, tem o seguinte problema. Se a verdade da fé que está contida no mito, se ela não vale, exceto em sentido mítico, qual é a verdade efetiva que está lá dentro? Só resta uma verdade, que é a verdade da ciência física. Então, quer dizer, você vai ter que substituir tudo aquilo, tudo o que a tradição lhe ensinou, passa a ser uma expressão mitologizada de verdades que estão na ciência física. E aquilo que não cabe na ciência física tem que ser excluído. Portanto, digamos, a multiplicação dos pães não foi uma multiplicação. Tá certo? Aquilo é apenas uma figura de linguagem que expressa, vamos dizer, a divisão da propriedade, né? A socialização da propriedade e assim por diante. Tem uma série de pataquadas desse tipo. Então, o problema central é esse que falou o padre Grunner. Eu acho que é a coisa mais dramática que alguém falou no século XX. Sem o senso da verdade não existe nem mesmo a fé. Então sobra-nos este problema. Que raio de coisa é este senso da verdade? Então, naquela apostila, o problema da verdade, do problema, eu toquei brevemente nisto, mas eu gostaria de aprofundar o negócio. Então, digamos, a gente, quando usa a palavra verdade, a gente geralmente usa no sentido diminuído, que é no sentido apenas funcional. Nós dizemos, isto é verdade, aquilo é mentira. Por exemplo, você tem, vamos dizer, uma demonstração silogística, você chega a ter uma conclusão verdadeira, uma conclusão errada, você diz que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ou então existe uma narrativa, tem duas testemunhas, você diz, essa está falando a verdade, aquela está mentindo. E assim por diante. Então, tudo isso aí seria impossível se nós não tivéssemos ou um senso da verdade, ou, vamos dizer, um critério consensual, né, e mais ou menos como dizer, convencional, um critério convencional, convencionar. Chamaremos de verdade tais as proposições que atendam a tais ou quais requisitos, de erro ou mentira aqueles que não atendam. Seria também um critério convencional, não é isso? Então, se o critério da verdade fosse apenas o convencional, então nada impediria que alguém fixasse outra convenção e descobrisse outras verdades opostas. Então aí seria o caos. Então deve existir um senso da verdade em algum lugar. Mas aonde ele está? Ele coincide, por exemplo, se nós seguirmos a norma escolástica, na verdade a coincidência entre o juízo e o fato, né? Então o senso da verdade consistiria apenas em cotejar uma coisa com a outra. Eu pensei tal coisa e aconteceu tal outra. Então seria apenas a aplicação desta regrinha da coincidência. O que foi? Uma lagartixa no chão? Aqui teve uma epidemia de lagartixa, mas acho que eu já matei todas. As lagartixas aqui são monstruosas. Não pense que essas lagartixas bonitinhas aqui no Brasil, não é? Uns bichos assim repugnantes. Então, se o critério da verdade fosse apenas o que
aquele que foi expresso pelos escolásticos, então todo o problema, todo o senso da verdade consistiria apenas na nossa capacidade de comparar uma coisa com a outra. Tá certo? Mas existe uma outra condição que está abaixo dessa e está como que escondida. Se eu consigo comparar uma coisa com a outra e descobrir que uma delas é verdade, então é porque eu tenho um senso da verdade que é prévio à comparação e que é o fundamento dela. Então a verdade não está na comparação, mas está no senso da verdade que a possibilita. Do mesmo modo, se eu disser assim, a verdade é aquilo que a ciência diz que é verdade. Então é porque você estudou um método científico, você é capaz de cotejar uma hipótese com certos resultados experimentais, construídos para verificá-lo ou impugná-la, e você chega na conclusão e fala, isto é verdade ou isto é falso. Tá certo? Porém, como é que você consegue identificar isso? É porque você tem um senso da verdade por trás disso. Então, vamos dizer, o critério escolástico não é suficiente, o critério científico também não é suficiente, e nenhum outro critério considerado em si mesmo é suficiente. Ou seja, você não tem como você reduzir o problema da verdade a um critério de verificação, porque a possibilidade do critério depende em que você tenha antes um senso da verdade. Não é isso? Então, é mais do que óbvio que o problema do estudo da filosofia não consiste em você adquirir esses critérios e conhecê-los um por um, um critério lógico, um critério científico, um critério teológico, etc, etc, mas em você desenvolver o senso da verdade. Não é isto? E se você, outro dia um sujeito me perguntou, falou, mas em quem a gente deve acreditar? Eu digo, bom, peraí, primeiro você tem que colocar o seguinte problema, eu posso acreditar em mim mesmo? Né? Porque se eu não acredito em mim mesmo, eu não vou acreditar em mais ninguém. Então, eu sou confiável. Todos nós sabemos que às vezes nós dizemos a verdade, às vezes nós mentimos. Não é isso? E quando você mente, você pode em seguida adornar a mentira com outra mentira, e outra, e outra, e outra, e outra, e no fim você esquece a verdade. Isso pode acontecer para todos nós. Mas isso acontece por quê? Porque você tem um senso da verdade previamente a isto. Então, em algum lugar da nossa alma existe este senso da verdade. E, de algum modo, você tem que aprender a reconhecê-lo e se ater a ele. E nunca sobrepor a ele os critérios. Os critérios nascem dele e não o determinam. Então, por exemplo, existe o critério da obediência. Não é isso? O Papa disse, Roma locuta causa finita. Então, o Papa diz tal coisa, nós temos que obedecer. Eu falo, sim, mas para obedecer você tem que entender. E para entender você precisa do seu senso da verdade. Então, quer dizer, a obediência não resolve. O critério científico também não resolve. Você pode conectar a hipótese com os dados da experiência, com todo o método experimental, mas como é que você consegue fazer isso? É porque você tem um senso da verdade por trás que permite isso. Então, o senso da verdade, ele se expressa, ele tem várias manifestações que o simbolizam de algum modo, e que o significam, e que o representam. A obediência, a lógica, o método científico, a memória histórica, etc. Tudo isso aí são formas de você alcançar a verdade, tá certo? Porém, tudo isso seria inútil se você não tivesse um senso da verdade, ou seja, se você não soubesse profundamente o que é ser verdade. Então isso é, como dizer, um conhecimento que todo mundo tem, mas que ninguém expressa, porque é muito difícil expressá-lo. Não é isso?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.